Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 6 de novembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Renck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: o Luiz, o Elias, a Natália, a Nicole, a Daiane, a Gabi, a Valentina, a Nicole Ferraz e a Ana Cláudia. Os demais alunos, ninguém faltou, graças a Deus. Todos os alunos estão presentes. Mesmo assim, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Renck. Tema dessa nossa primeira aula: correção das atividades do Tarefa São Paulo, da aula 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, relacionado ao quarto bimestre. Material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Então vamos lá. Aula número 9. Expressões algébricas. Situações, problema, tarefa do dia. O que são expressões algébricas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Valentina, me ajuda aqui. Eu vou ler as alternativas e você fala qual que você acha que é correta, tá bom? O que são expressões algébricas? São operações matemáticas envolvendo apenas números. B. São representações de problemas cotidianos. C. São equações que envolvem apenas letras. Ou D. São equações matemáticas envolvendo números e letras. Letra D. Muito bem, parabéns. Correta, letra D. Né? Isso aqui é expressão numérica, quando só tem números. Quando entra uma incógnita no lugar, uma incógnita, uma variável, ela vira expressão algébrica, tá bom? Muito bem. Aula número 9, escolhe alguém, Valentina. Elias, ajuda eu, Elias. Número 2, qual é a finalidade das variáveis nas expressões algébricas? Daquelas letras, qual é a finalidade dela? A. Representar números conhecidos. B. Representar números desconhecidos. C. Representar números inteiros. Ou D. Representar operações matemáticas. Qual? B. B de bola ou D de dado? B de bola. Aqui é um absurdo, né? Operações matemáticas é o X, a divisão, a soma e a subtração. Então não poderia ser D. A correta é a letra B. Muito bem, Elias. São representar números desconhecidos. Por isso que a gente fala incógnita e variáveis são aqueles números que vão ser representados por uma letra, porque ele pode ser alterado se for uma variável, ou ele é desconhecido quando ele é uma incógnita. Elias, escolhe um colega ou uma colega. Luiz. O que é uma equação matemática? Agora nós estamos falando relacionado à aula número 10, que era equações de primeiro grau, igualdade e raiz. Esse era o tema da aula. Então, Luiz, o que é uma equação matemática? A. Uma igualdade entre duas quantidades ou expressões. B. Uma sentença que estabelece uma relação de proporção. C. Uma operação matemática envolvendo duas incógnitas. Ou D. Uma expressão numérica que não possui solução. Você acha que é a B de bola? Qual que é o absurdo aqui? A D é um absurdo. Que ela não possui solução, sendo que a raiz é o resultado, é a solução do problema, né? Então essa aqui seria um absurdo mesmo. Será que você acertou, Luiz? Errou, Luiz. Mas não tá tão esquisito essa B não, tá? Ó, A. Uma igualdade entre duas quantidades ou equações. Lembra dos pratinhos lá da balança? Aqui tá a balança, né? Se eu coloco aqui X e coloco X, e do outro lado eu coloco 1 mais 1 mais 1. Então eu quero descobrir quantos que vale o X.
É uma igualdade entre as duas, os dois membros, né? E aqui quando fala uma sentença que estabelece uma relação de proporção, quer dizer que teria que ter o mesmo peso dos dois lados, confunde mesmo, mas a resposta correta é a letra A de amor. Luiz, escolhe uma colega para responder, que não foi ainda. A Valentina já foi, o Elias já foi e você já foi. Ana. Desculpa, não tinha escutado. Ana, questão número 2. Olha, eu dei essa dica agora há pouco, hein? Menos de 2 minutos. Qual é a definição de raiz de uma equação? A. Um número que torna a equação verdadeira quando substituído na incógnita. B. Um número que torna a equação falsa quando substituído na incógnita. C. Um número que representa a solução de uma igualdade. Ou D. Um número que não possui relação com a incógnita da equação. C. Você acha que é a letra C? O senhor estava falando de peso, de igualdade? Eu ficaria em dúvida entre A e a C. Um número que torna a equação verdadeira quando substituído na incógnita. Por exemplo, 3 vezes x igual a 15. Quando eu troco o x por 5, torna igualdade. Vamos ver a C. O número que representa a solução de uma igualdade também é verdadeira. As duas são verdadeiras praticamente. Porque a solução é a raiz. A raiz é o número 5. E o que quer dizer a solução? Quando você coloca no lugar da incógnita, a equação fica verdadeira. Então aqui no sistema está com uma letra A, mas a C não deixa de estar correto também. O número que representa a solução de uma igualdade. Quando você coloca no lugar da incógnita, vai ficar igual. 11. Equações do primeiro grau. Conjunto universo e o conjunto solução. Quem que vai me ajudar, Ana? Ferraz. Número 1. O que é um conjunto universo de uma equação? A. O conjunto que contém todos os números que a incógnita pode assumir. B. O conjunto que contém todos os números reais. C. O conjunto que contém todos os números primos. Ou D. O conjunto vazio. Você acha que a C? Tá errado, porque números primos não é o conjunto universo. Mais uma chance. E ela não assistiu a aula, né? Viu como faz falta? A B também não, porque pode ter números. Qual? É a. Conjunto vazio quer dizer que não existe nenhum número. Então a correta é a letra A. Que todos os números podem assumir. Se eles falar que nesse universo são números reais, aí é só números reais. Se eles falarem que no conjunto universo são os números primos, só vai ter números primos. Mas então depende do que vai falar. Então são todos os números que uma incógnita pode assumir. Escolhe alguém. Nicole e Daiane. Número 2 da mesma aula 11. O que é um conjunto, o que é o conjunto solução de uma equação? As raízes da equação que pertencem ao conjunto universo. O conjunto vazio, o conjunto que contém todos os números reais, ou o conjunto que contém todos os números primos. Letra A. Será? Acertou, parabéns. É onde tem as raízes. Professor, mas a equação do primeiro grau é só uma raiz que tem.
Mas a equação de segundo grau pode ter quantas raízes? 2. Equação de terceiro grau pode ter 3. Equação do quarto grau pode ter 4, entendeu? Então por isso que eles já colocaram no geral ali. Equação do primeiro grau só vai ter uma raiz real. 12. Quem não foi ainda, que você vai pedir para ir? Acho que é a Natália e a Gabi. Natália. Aula número 12, Natália. Equação do primeiro grau, propriedades da igualdade, princípio, tem que prestar bem atenção nisso daqui, porque vocês fizeram, era para ter feito a tarefa São Paulo, de acordo com o que a aula ia acontecendo, né? Aconteceu a aula 1, resolvi a tarefa São Paulo. Então, às vezes você vai falar, nossa, mas aí dá para ter duas respostas diferentes. Mas nós estamos falando sobre o princípio aditivo. O que são equações equivalentes? A. São equações que possuem a mesma solução. B. São equações que possuem soluções diferentes. C. São equações que possuem a mesma incógnita. D. São equações que possuem incógnitas diferentes. Letra A. São equações que possuem a mesma solução. Parabéns, acertou. Por exemplo, aqui, 3x igual a 15. 5x igual a 25. Elas são frações equivalentes? Põe 5 no lugar do x aqui. 3 vezes 5? 15. Põe o mesmo 5 aqui embaixo. 5 vezes 5? 25. Então é isso mesmo. São equações que possuem a mesma solução. Nesse caso, a solução era o número 5. Muito bem. Agora não tem que escolher. É a Gabi. Gabi, qual é o princípio utilizado para obter equações equivalentes? No princípio aditivo, tá bom? O princípio multiplicativo das igualdades. O princípio aditivo das igualdades. O princípio subtrativo das igualdades. Ou o princípio divisivo das igualdades. Letra A. Princípio multiplicativo. Por exemplo, aqui, você tem que x menos 1 é igual a 3. Lembra que era uma balança? Eu tinha que fazer a mesma coisa dos dois lados. O que eu tenho que fazer para acabar com esse 1? Tem que fazer o positivo agora. Mais 1. Adicionar mais 1. Um mata o outro, fica somente o x. O que eu fiz de um lado da balança, eu tenho que fazer do 3 mais 1? 4. Então, o x vale 4. Vamos ver se faz sentido? 4 menos 1 dá 3? Dá. Então, é o princípio multiplicativo? Não. Princípio aditivo. Tá? Eu sei que pelo multiplicativo também dá. Por exemplo, lembra aquela vez que estava lá assim? 3x igual a 15. Aí você multiplica por 1/3, lembra? Nós fizemos, multiplica por 1/3 os dois lados. Então lá, aqui tem 1 embaixo. 1 vezes 3x dá 3x. 3 vezes 1 dá 3. 3 dividido por 3 morreu, ficou só o x sozinho. 15 multiplicado por 1/3. 15 vezes 1 dá 15. 1 vezes 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. X igual a 5. Ah, professor, não tinha outro jeito de fazer? Tinha, mas é o que a gente estudou naquele momento. Mas nesse caso aqui nós estamos falando da aula do aditivo. Pode cair uma pergunta lá e não ser do aditivo, porque já não era o aditivo que a gente estava estudando. Então, muito bem. Agora começa novamente a rodada. Você pode escolher qualquer aluno para poder fazer, para me ajudar na 13ª aula. Quem vai ser? Elias. Equações de primeiro grau, propriedades da igualdade, princípio aditivo ainda, Elias. Aditivo, parte 2. Número 1. O que devemos fazer para resolver equações de primeiro grau aplicando o princípio aditivo das igualdades? Qual dessas alternativas é mais correta? A. Adicionar ou subtrair a mesma quantidade dos dois membros da equação. Lembrando, membro é separado pelo símbolo de igual. E como se fossem os pratos, primeiro membro e segundo membro. Multiplicar ou dividir a mesma quantidade nos dois membros da equação. C.
Elevar ambos os membros à equação a uma potência. D. Isolar a incógnita de um membro da equação. Você acha que é a letra A? Vamos ver? Parabéns, Elisa, acertou. Adicionando ou subtraindo. Quando a gente fala adicionar, geralmente é o sinal positivo. Quando que vai subtrair? Quando se for adicionar o número negativo, que nem a gente adicionou menos um lá, e o que aconteceu naquela hora? Um matou outro, certo? Muito bem. Elias, sem restrição, quem vai me ajudar agora? Quem? Valentina, se vingou. Se vingou. Olá, Valentina. Resolva a equação, Valentina. Em um prato da bandeja tem x mais 20. No outro prato da bandeja tem igual a 5. Qual é o valor do x? Então pensa comigo, o que você tem que fazer com o princípio aditivo para ficar só o x do lado no primeiro membro? Menos 20, perfeito. O que eu faço do outro lado? Menos 20 também. Então x mais 20 menos 20, o 20 matou o outro, ficou x sozinho. E agora, como que fica? 5 que tira 20. 15. Gostei, gostei do pera, gostei. Tinha 5 reais no banco, foi lá e tirou 20. O que aconteceu? Ficou com menos 15. Parabéns. Caso você não lembre do banco, se lembra isso aqui, ó. Mais com menos, eu faço uma conta de menos. Maior em cima, menor embaixo. 20 que tira 5, 15. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 5 ou 20? Qual é o sinal dele? Menos. Menos 15. Muito bem. Dona Valentina. Pode repetir. Ainda não. Ele já foi 2 vezes. Você tem que chamar alguém que não foi 2 vezes ainda. Quem que vai me ajudar? Natália. 14ª aula, Natália. Equações de primeiro grau. Propriedades de igualdade. Olha agora aqui, Natália, mudou. Era a aula sobre princípio multiplicativo, parte 1. Quando uma equação é multiplicada ou dividida por um mesmo número não nulo, ou seja, não sendo zero, obtém-se uma equação equivalente. Qual é o princípio utilizado nesse caso? Quando eu multiplico os dois lados por um número ou quando eu divido os dois lados por um mesmo número. É o princípio aditivo? É o princípio multiplicativo? É o princípio subtrativo ou o princípio divisivo? Multiplicativo, a dica está aqui, ó. O que nós começamos a estudar na aula 14? Princípio multiplicativo. Por isso que é bom quando você faz no dia, já faz a tarefa em São Paulo. Hoje eu aprendi princípio multiplicativo, olha. Será que vai ser o princípio aditivo? Não, hoje é multiplicativo. Tem essa também, né? Então vamos lá, Natália. Quem que vai pro paredão agora? Pro Losão? Não ainda. Só quem foi uma vez que pode repetir. Quem? Ferraz. Ferraz. Pensa comigo, Ferraz. Num prato da bandeja tem 2 vezes o valor do x, ou seja, tem 2x lá. E do outro lado da bandeja tem 20. Qual o valor do x? Isso. Multiplicar ou dividir? Não, dá para multiplicar por uma fração. Mas eu acho mais trabalhoso. Então se tem 2x, você quer ficar com 1x só. O que você vai fazer? Não é menos. Imagine o seguinte, você com a Aninha estão juntas. Tá 2 alunas juntas. Eu não quero 2 alunas juntas, eu quero uma só. O que eu faço com vocês? Separo. Separar quer dizer o quê? Dividir. Divido por quantos? São 2 alunas, eu quero uma só. Vou dividir por quantos? Por 1? Por 2. Se eu dividir um lado por 2, o que eu faço do outro lado? A mesma coisa, divide por
2x dividido por 2. Não. 2x dividido por 2. Tem 2x, vai dividir com duas amigas. Você e mais uma amiga. Quantos cada um vai ganhar? Tem duas maçãs. Isso. Quanto cada um vai ganhar? Ferraz, você está percebendo o tanto que está fazendo falta você assistir? Se não assiste as aulas, você perde. Você viu o tanto que está fazendo falta para você? Quantos que vai dar então? 2x dividido por 2. Dá 1 o quê? Quanto x você dividiu com as pessoas? Você tem 2x. Divide comigo. Quantos que cada um vai ganhar? 1 o quê? 1x. Meu Deus. Agora isso aqui está mais fácil. 20 dividido por 2. Sério? Ah, não, 10. Qual é a resposta aqui então? O senhor. 10. O senhor. Sério? Sério? Eu rabisco tudo. Eu falei, sério que você vai rabiscar isso também? Dá Oi. uma questão alternativa também. Dá, olha que a Aninha contou aqui. Olha que a Ana contou que é verdade. Não dá pra você fazer isso no serviço. Você vai trabalhar no emprego, o patrão fala assim, 2x igual a 20. Qual é o valor do x? Vai. Cadê as alternativas? Não, o patrão contratou você para resolver, não para ele ficar dando alternativa. Mas quando você está fazendo um concurso, um vestibular, o Enem, você pode fazer o seguinte, testa, se você não lembra como que faz, testa. Coloca 5 no lugar do x. 2 vezes 5 é igual a 20? Não, dá 10, então não pode ser esse. Por 2. 2 vezes 2 é 4. 4 é igual a 20? Não. 2 vezes 0 é 0, é igual a 20? Não. 2 vezes 10. Vou trocar o x por 10. 2 vezes 10 dá 20. 20 é igual a 20? Ah, então achei a resposta. Certo? Testando alternativas. Escolhe alguém, Ferraz. Ferraz. Escolhe alguém. Gabi. Eita. Equação de primeiro grau, propriedades, princípio multiplicativo, parte 2, aula 15. Primeira pergunta. O que são frações, o que são equações equivalentes? A. Equações que possuem a mesma solução. B. Equações que possuem apenas uma solução. C. É a letra A, né? Já viram que já foi essa pergunta? E eles colocaram 2 vezes, né? E aí, para quem acertou, beleza, acertou 2 vezes. Para quem errou 2 vezes. Né? Então a resposta A. Equações que possuem a mesma solução. Gabi, quem que é o último que vai para paredão? Paredão. Pode repetir. Não, 2 vezes não. 2 vezes não. Quem foi uma vez só. E a Ana. Ana, 5 vezes o x é igual a 15. É 3. Muito bom. Vamos fazer o princípio da multiplicação. O que eu faço nos dois pratos aqui, pá? Divide por quantos? 5. Por 5. 5x dividido por 5. Um mata o outro, fica quem? X. Igual. 15 dividido por 5. 3. X vale 3. Se testar as alternativas também dá, né, Aninha? Muito bem. Mas o chefe seu não vai pedir para você testar a alternativa. E chegamos ao fim de mais uma correção das tarefas São Paulo. Para quem assistiu pela internet, pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.